Olá! Hoje é o episódio do ConstruCast com o arquiteto Marcelo Guizzo. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nessa tarde estar aqui conosco compartilhando um pouquinho da sua trajetória no mercado imobiliário. Eu é quem agradece a oportunidade de estar presente aqui no podcast de vocês. Marcelo, para nós iniciarmos, conta pra gente quem que é o Marcelo. Marcelo é um ser humano comum, porém complexo. Tem uma história grande, mas sou santo-andreense. Pensei em ser músico durante um bom período da minha vida. Trabalhei com música durante muitos anos, bandas, e num determinado momento da minha vida eu descobri que a música é mais ou menos como é hoje o jogador de futebol. Por mais que você tenha talento, não é objetivamente você não vai ser reconhecido. Não é sempre que você é reconhecido, é sempre uma loteria. E eu tenho um pai que sempre trabalhou em grandes construtoras durante a vida dele. Tem um pai porque está vivo e deixou esse legado para mim. E ele me levava nas férias, quando a gente não estava viajando, ele me levava para ir nas obras às quais ele atuava, né? Ele trabalhava na área de planejamento, orçamento e eventualmente ele coordenava alguns empreiteiros. E aí eu decidi que eu não ia ser mais músico, eu entendi que eu não ia ser um músico de sucesso. Eu tinha vontade de ser mesmo, trabalhava para isso, tocava 18 horas por dia, estudava, e era uma coisa bem intensa. E aí eu fui fazer engenharia. Fiz o ano de engenharia e a minha veia artística falou: não, volta para a música. Voltei para a música, ainda jovem, e falei, poxa, eu já tinha desistido disso, não sei por que eu estou insistindo. Meados dos meus 24 anos de idade, eu resolvi ir para a arquitetura. Um dos caras que tocava comigo numa banda, o Vanderlei, um grande amigo até hoje, ele entrou para fazer arquitetura. E eu vi ele fazendo aquelas coisas e eu falava, cara, é isso que eu preciso. Então eu deixei o meu pai feliz, porque eu fui para o ramo da construção civil e eu descobri que a arquitetura era música. Porque a música ela tem as suas escalas das 7 notas musicais, né? Suas variações, e a arquitetura é a mesma coisa. A diferença é que você edifica, você enxerga, você não ouve. A arquitetura você vê. Então é bem legal desenhar os espaços, né? Mas voltando à pergunta de quem é Marcelo Guizzo, andreense, formado em arquitetura pela Universidade Católica de Santos, tenho 2 filhas maravilhosas, uma esposa bem legal também. Sou um cara muito família, adoro ficar em família, é uma das coisas que mais me agrada. Mas tem muita história para contar do Marcelo Guizzo para poder descrever quem o é. Então, vindo de um pai que já trabalhava nesse ramo, você escolheu a arquitetura ou foi escolhido por ela? Eu acho que eu fui induzido. Porque assim, eu realmente era músico, a gente tocava à noite, a gente tinha bandas, e foi mais ou menos na época em que estourou aqueles sertanejos, não os de agora, que eu desconsidero a maior parte dessas bandas, mas assim, do Chitãozinho Chororó, daquele início. Então começaram a ter uns riffs de guitarra mais legal, saiu um pouquinho da viola caipira e intensificou um pouco do rock and roll, e eu descobri realmente que a arquitetura era música. Porque a arquitetura é música, para mim é música. Se você colocar um dó, você coloca uma janela. Um dó sustenido é uma janela que tem um arco, então você faz uma composição. Então, e como o meu pai tinha um sonho de que eu fosse engenheiro, e todo pai tem um sonho para um filho, não para não decepcioná-lo, mas eu encontrei um denominador comum, aonde a música se transformou em edificações. Porque eu sou um arquiteto de edificações, eu não faço design de interiores, não tenho nem habilidade para fazer design de interiores. Eu faço mais edificações. Então eu acho que eu fui induzido a ser arquiteto.
E para quem não sabe qual é a diferença, explica pra gente qual é que é a diferença do design de interiores para a edificação. Tá. O arquiteto de edificações, ele soluciona espaços, fluxos, procedimentos, né? Por exemplo, eu vou projetar um hospital. A gente tem que pensar no mobiliário, obviamente, mas é uma coisa dura. Ela tem que ser funcional, tem que pensar no fluxo do cara chegar numa emergência e para ter facilidade para chegar ao elevador, ter conexão com o centro cirúrgico, separar do atendimento emergencial. Então você tem que entender de fluxos. Isso, estou falando de uma área hospitalar, que é uma das áreas das edificações. Uma indústria, você tem que entender para que serve essa indústria, qual é o fluxo de recebimento, de expedição, de produção, de embalagem, para que você possa realmente montar o espaço. Não são só 4 paredes de um galpão com o pé direito elevado. Você precisa entender qual é a necessidade desse cara e transformar essa edificação em algo comercial. Quando você vai para o âmbito residencial, é que a coisa começa a ir bastante para o lado do designer de interiores. O designer de interiores é um cara que tem um talento, uma pessoa, na verdade, não precisa ser necessariamente um homem. Tem mulheres muito boas no mercado aqui que trabalham com design de interiores. Eles transformam aquele espaço que você colocou, cabe uma cama, um guarda-roupa, ele desenha aquele guarda-roupa, ele monta aquela cama, ela bota uma iluminação diferenciada, ela ilumina o espaço que você solucionou, vamos dizer assim, da habitabilidade. Então, o design de interior tem um pouco mais de sensibilidade. Eu trago sempre comigo uma informação de que o Walt Disney, na época em que os desenhos animados eram feitos à mão, artesanais, as coloristas eram todas mulheres, porque elas tinham uma sensibilidade melhor a entender a questão das cores, do posicionamento, de pintar os cenários para que os personagens atuassem sobre esses cenários. E hoje acontece bastante disso, não necessariamente as mulheres, porque a sensibilidade hoje ela é aflorada no ser humano de uma forma positiva, inclusive. Então, o design de interiores é o cara que assim trabalha o recheio de uma edificação e torna aquilo mais confortável para a habitação. Desejável, né? Exatamente, torna bonito, torna bonito. Tem uns que fazem a coisa ficar mais feia, mas a maioria faz ficar bonito. Você é a pessoa que desenha o projeto, por exemplo, aproveitando o terreno, né? Então, Isso. se a gente trouxer para a construção civil de residencial, por exemplo, você tem um terreno, o teu cliente vai dizer o que ele pretende ali, você diz se pode ou se não pode, aproveitando os espaços, quantidade de dormitórios, inclusive com a legislação e tudo mais. E o designer de interiores vai deixar aquilo desejável para ser vendável, vamos dizer assim. Exatamente isso, porque a edificação é um Lego, assim como o design de interiores também é. É um trabalho precisa ter bastante conhecimento, né? Afinal de contas, o que a gente vende é o nosso conhecimento. A edificação é isso que você falou mesmo. E aí, aproveitando que você disse que é uma pessoa de muitas histórias, você consegue compartilhar com a gente um projeto que foi gratificante para você? Tenho certeza que dizem que são filhos, né? Que os projetos são como filhos, quando são entregues, cada um com seus apegos ali de forma singular, mas nessa jornada toda, tem algum que você consegue compartilhar que foi extremamente gratificante, que você tem um orgulho peculiar? Eu tenho alguns projetos com essas características. Uns são mais desafiadores, outros menos desafiadores, outros exigiram maior conhecimento, pesquisa, mas assim, em tese, a maioria dos projetos que eu fiz, que eu já nesses 33 anos de arquitetura, de formado, né, de arquitetura, a maioria deles eu gosto muito, porque cada um tem uma fase diferente. Porque, como eu disse, a gente veio de conhecimento, por quê? Porque é evolucionista. A arquitetura é evolucionista, porque você projeta um quarto, você coloca uma dimensão, num determinado momento você fala, puxa,
ficou pequeno, essa cama padrão não cabe, este armário agora tem que ser projetado, eu não consigo comprar num Magazine. Então você começa a evoluir, mas na época que você projetou esse primeiro, que tem as suas falhas, ele foi gratificante. Agora, eu tenho alguns prédios que eu projetei que eu gosto muito aqui na cidade de Santo André, mas um projeto que realmente foi um dos meus maiores desafios de projeto foi a Santa Casa de Mauá. A gente pegou, foi um desafio lançado pelo superintendente, uma pessoa visionária, a gente montou um plano diretor de expansão do hospital, né? Um hospital que, se não me falha a memória, ele é de 62 a sua fundação, tem uma parte tombada de uma capela, e ele precisava modernizar aquilo. Já tinha esse objetivo. Então, eu gosto muito daquele projeto, eu gosto da fachada, eu gosto das soluções que a gente deu para os quartos, a gente tirou as características da enfermidade, porque é um Lego, né? Você desenvolve resultados de habitabilidade, mas você tem que seguir a legislação. Sim. Quando você projeta uma escola, você tem uma diretoria, uma delegacia de ensino que exige determinadas condições que abrangem as necessidades, não é só aquilo que o cliente deseja. Então, eu compartilharia, tenho vários que eu poderia falar, mas eu vou citar a Santa Casa de Mauá, que é um projeto que eu fiz acho que em 2016, por aí. Eu gosto muito desse projeto. Ele está edificado, boa parte dele já está edificada, a parte do pronto-socorro, revitalizada, fizemos alguns dos quartos do laboratório. Eu gosto bastante desse projeto. E desde que você trabalha, como é que você vê o avanço da tecnologia no teu ramo de atuação? Bom, eu comecei na prancheta. Eu costumo dizer que eu já fui um atleta de prancheta. A época que a gente fazia universidade, a Universidade Católica de Santos, a FAU Santos, ela tinha foi um dos primeiros projetos, se não o primeiro projeto de pré-fabricado do Brasil. E foi projetado por algumas pessoas que davam aula lá, que eram professores, inclusive, da USP, né? A gente ficava naquele ateliê com as pranchetas, as réguas, esquadro, compasso, a gente tinha gabarito de sanitário, era uma coisa assim, bem artística. Nossa, eu odiava isso na escola. Falava, nunca vou usar isso na minha vida. Eu adorava, assim, sempre fui muito voltado para a parte artística, né? Como eu falo, tenho muitas histórias e muitas experiências. Eu fiz silk screen na minha vida, assim, uma coisa de queimar a tela, uma experiência muito, muito legal. Então, o que acontece? Eu acompanhei essa evolução. Quando eu me formei, em 92, em arquitetura, a computação, ela já estava indo para dentro da casa das pessoas, das empresas. Eu trabalhava num escritório de arquitetura já nessa época. Sou bastante amigo, inclusive parceiro ainda desse arquiteto que toca a topo, o Nelson Pop, é um professor para mim, além do meu pai, que sempre foi um grande professor, um grande mestre. A gente desenhava as coisas na prancheta e isso ia para um escritório que digitalizava. E a gente conferia, era uma experiência bacana. Isso foi evoluindo. Hoje, nós temos aí a inteligência artificial, nós temos softwares que as grandes empresas hoje elas conseguem projetar isso holograficamente em terceira dimensão na obra para você enxergar o que está acontecendo com aquele compartimento, né, onde estão passando as tubulações. Ela é fantástica para a otimização do planejamento, para o desperdício da construção civil. E esses softwares, eles são muito interativos. E a inteligência artificial ela vem melhorando muito isso, mas tem um senão. Quando você tem uma ferramenta que tira bastante da sua habilidade de pensar, você começa a tirar o raciocínio
deste ser humano. Então, o aplicativo, vamos dizer assim, ele começa a tomar corpo, ele começa a tirar o desenhista, por exemplo. Você não precisa mais do desenhista. Você tem softwares hoje que constroem em terceira dimensão, em que automaticamente eles geram todos os desenhos gráficos para levar para uma obra. Cortes, plantas, elevações, perspectivas. Você conversa com outros aplicativos, renderiza. É uma coisa maravilhosa. Mas é muito legal. Só que assim, os arquitetos mais jovens, com pouca experiência executiva, que eventualmente não têm uma experiência de campo, ficam fascinados. E aí vira uma animação gráfica. E aí, muitas das vezes, essa animação gráfica ela enche os olhos do contratante, em boa parte das vezes um leigo não enxerga a solução do projeto, e ele fica bonito, mas o resultado, depois de pronto, não é tão satisfatório. Eu estou falando de uma forma generalizada, não é uma regra, mas a tecnologia ela veio para melhorar a capacidade das coisas. Mas ela é meio que uma bomba atômica. Por que eu comparo com a bomba atômica? Porque assim, a fusão nuclear ela foi gerada com fins medicinais e acabou sendo utilizada para fins bélicos. Então, a tecnologia tem essa mesma característica, ela é fantástica. Quando você tem um conhecimento anterior, ou quando você tem a base do raciocínio da construção civil, esses softwares assim, uou! A gente demorava 3 meses para projetar um edifício e finalizar os seus desenhos. Você faz isso em uma semana hoje. Talvez menos, dependendo da capacidade que o profissional tem de aplicar. Então, a tecnologia ela é uma faca de 2 gumes. Ela veio para ajudar, uma ferramenta maravilhosa que tem que ser utilizada. Ela não veio matar o profissional, mas ela deixou o cara preguiçoso. Se não tiver um cara por trás com disciplina e que pesquise novas tecnologias construtivas, que inclusive também a tecnologia está fazendo algo assim fascinante. A gente vê alguns vídeos de robôs assentando cerâmica ou porcelanato, assentando tijolos, a própria impressão em terceira dimensão é uma coisa que já é uma realidade. É bem legal, só que eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de solução. Quando você transforma os robôs em execução, como hoje acontece muito no mundo do ramo automobilístico, ou quando ele é só o braço, ele é fantástico, fantástico. Eu me considero uma entusiasta do mercado de construção civil, porque eu adoro obra, adoro estar no canteiro de obra, mas eu não sou amiga da matemática, então fui para o direito. Engano meu também, achando que o direito não tem cálculo, né? Mas muito menos do que na sua área. Bem menos. E eu atuo com 2 modalidades da Caixa para pessoa física, que é aquisição de terreno e construção em terreno próprio. Então, um terreno, uma construção e o cliente obtém recursos da Caixa para construir essa casa com medições, né? Até que essa casa fique pronta. E a Caixa aceita alguns sistemas considerados inovadores e por conta dessas modalidades foi que eu fui estudar e fui aprender. Então, o steel frame, wood frame, tem madeira, tem ICF, né? A Caixa aceita se tiver norma, se não tiver norma tem que ter DATEC. Mas eu percebo que culturalmente as pessoas ainda são adeptas da alvenaria, da tradicional. Então, quando se fala aí de inovação, elas até gostam, mas desde que não seja na minha casa, né? Como é que você vê isso? Você acha que isso é um futuro não tão distante por conta de robôs, né? Porque quando a gente vai para uma obra, por exemplo, com ECF, né? Com as formas de isopor, nós vemos mão de obra especializada ali, inclusive mulheres trabalhando, né? Tem uma ONG que se especializou em ensinar mulheres em situação de vulnerabilidade
trabalho. Né? Exatamente, que ajuda aí mulheres em situação de vulnerabilidade, que se sujeitam a situações por serem totalmente dependentes, inclusive financeiramente, de seus maridos, né? Então, mulheres trabalhando, porque não é um serviço de todo pesado, uma obra limpa, então, mão de obra especializada. E quando a gente vai para a alvenaria, tem tantas situações aí, o que mais se fala é sobre a escassez de mão de obra, né? É verdade. Então, você acha que esses sistemas inovadores, embora não seja ainda culturalmente tão aceito, você acha que esse é o caminho num futuro não tão distante? Como o Marcelo enxerga isso? Eu tenho uma tese para esse tipo de situação. O brasileiro, de uma forma geral, ele tem descendência europeia. Velho mundo. O velho mundo veio para cá para conquistar a Terra Nostra, né? O novo mundo. O que acontece? Os caras que vieram para cá, eles vieram num pós-guerra para poder colonizar o país. A nossa história é muito recente, parece que não, mas a família imperial veio para cá em 1808, nós estamos falando de 200 anos. É muito pouco tempo se você pensar no globo terrestre, quando você vai lá para o Egito ou algo mais. Esses caras vieram da guerra com escassez, com dificuldade, então eles construíam pirâmides. Quando eu falo construíam pirâmides, eram construções sólidas em terrenos em que eu construía para morar eu e a minha esposa e o meu filho, que vinha com outro filho, e eu tinha que montar uma edificação que duraria eras ou gerações para abrigar. Então, aí vem a questão da alvenaria, que é bem radicada culturalmente no nosso país. Então, eu entendo que isso é um processo em função da imigração, que, por exemplo, não aconteceu desta forma nos Estados Unidos, que trabalha muito mais com essa construção seca há muito mais tempo. O steel frame é uma coisa muito popular lá, de uma construção de madeira reciclada, é muito mais popular. Então, o brasileiro ainda não entende muito bem isso. E até por conta da nossa colonização, eu viajo um pouco nessas coisas, eu gosto bastante de história. Por conta dessa colonização, eles acabaram construindo, as coisas são mais fortificadas e a gente... a descendência negra, dos escravos, aquela coisa, com falta de conhecimento, falta de cultura, isso é uma coisa que ainda onera o nosso país, a falta de cultura, de verdade, de conhecimento, de oportunidades. A cultura é muito cara para você poder ter acesso a essas coisas. Então eles constroem realmente, até pouco tempo, sempre foi construído castelos, né? Pirâmides, fortificações, coisas que tem que durar realmente. Meu trisavô construiu aquilo e tinha que durar para que os seus netos, bisnetos e seus descendentes pudessem ocupar aquilo. Bom, o mundo é orgânico, a tecnologia veio aí, a coisa começou a mudar e nós começamos a ter muitos dejetos da construção civil e começamos a ter pessoas que trouxeram tecnologias construtivas, e a construção seca é o presente. Não vou dizer para você que é o futuro, ela já acontece. A questão de 20 anos atrás, eles chamam popularmente de drywall, que é o gesso acartonado, era uma coisa que, imagina que no meu apartamento vai ter um drywall. Hoje é maravilhoso, porque assim, se eu quiser fazer mais um quarto e eu tiver condições de iluminação, ventilação, circulação para poder fazer esse outro quarto, se isso tiver sido pensado antecipadamente, legal. Eu quero abrir a minha cozinha. Legal, eu simplesmente desparafuso. Eu não preciso ficar com a marreta arrebentando uma série de coisas. Então, a construção do presente e de um futuro próximo, ela vai para esta linha com certeza, e a cultura brasileira, dos jovens hoje já brasileirados e com a globalização, já estão aceitando melhor. E isso nas grandes metrópoles, tá legal? Porque assim, se você for para algumas cidades pequenas do interior de Minas Gerais, se você não tem lugares que não aceitam nem o bloco cerâmico, você tem que fazer com o tijolo de barro, que é o processo tijolo de barro que eu costumo dizer. Então, é uma evolução. Maravilha, maravilha. E hoje, com todas essas coisas que nós já falamos aí, né? Mão de obra, enfim, quais são os desafios hoje que você enfrenta, que você consegue pontuar pra gente? Quais são os desafios da atualidade? A especulação imobiliária. Por que a especulação imobiliária é um grande desafio? Porque
você tem um lote, um terreno, que tem um potencial construtivo. Então, vou citar um exemplo para a gente ter uma matemática simples. Um terreno de 1.000 metros. Hoje você consegue, na legislação do município de Santo André, que é onde nós estamos, você tem um potencial construtivo máximo de 4 vezes. Então, a gente pode construir 4.000 metros. Eu quero os 4.000 metros, não dá para fazer 5. Porque assim, eu preciso ter um valor de venda maior do que isso. Então, eu preciso potencializar. Então, essa tipologia, ela mata a beleza da arquitetura. Porque você acaba fazendo caixotes onde você tem que criar criativamente, desenhar fachadas com pinturas ou com alguns adornos e fazer alguns movimentos na fachada, mas você está trabalhando com um caixotinho. Você não consegue ter muita liberdade. E a especulação imobiliária é uma realidade do capitalismo que nós vivemos hoje, que não é uma coisa ruim, mas é um grande desafio. E sempre foi? Não, não. Sempre foi não. Eu acho que isso ocorre com maior frequência, né, e maior intensidade, de uns 20, 25 anos atrás. Porque você pega os movimentos modernistas, né, os caras faziam o Copan, esses projetos, o Martinelli, o objetivo era a grandiosidade, eles ainda tinham aquela cultura das catedrais, né, dos templários, aquela coisa de ficar montando edificações que são ostensivas, na verdade, né? Eu errei a palavra. Ostensivas. Hoje não. Hoje você precisa fazer uma coisa que funciona, que seja automatizada e que eu tenha o maior aproveitamento, porque o solo começou a ficar caro. O solo começou a ficar caro. Você vai nas metrópoles, como Santo André, por exemplo, onde as pessoas querem estar, nos bairros nobres, o preço do metro quadrado é muito caro. E a hora que você coloca essa conta e você tem que criar uma edificação, o custo da construção civil por conta da escassez da mão de obra e dos cartéis, dos materiais, né, de uma forma geral, oneram bastante o custo e você não consegue vender num valor muito alto, porque o poder aquisitivo também da população não é a grande maioria, né? Tem o almoço garantido, a janta talvez, no café da manhã eu preciso trabalhar ainda. A maioria da população do nosso país é dessa maneira. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Entendi. E agora falando do Marcelo, sem falar de trabalho, como é que o Marcelo enfrenta a pressão do dia a dia, é gestor, é funcionário, é cliente? Eu acho, por aí dizem que o cliente muda o projeto muitas vezes. Eu acho que com você não acontece isso. Mas nos casos que acontece, como é que alivia a pressão? É assim, eu costumo dizer que o meu trabalho é um divertimento. Eu passeio bastante, eu gosto de viajar com a minha família e hoje não. A minha esposa falava assim: pô, mas você não para de trabalhar? É que, na verdade, a arquitetura é um estilo de vida. Então, quando eu sofro uma pressão, e eu sofro pressão, claro que os meus clientes fazem pressão de prazo, de resultado e mais uma série de outras coisas, e eventualmente mudam projetos, tem um que aceitam, outros que preferem, outros. É normal. Então, o trabalho, ele alivia a minha pressão, porque o meu trabalho é divertido em grande parte do tempo. Mas, deixando o trabalho de lado, como você diz, eu gosto de tocar, eu ainda faço isso, pouco, mas faço, menos do que eu gostaria de fazer. Eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ler, ouvir música. Mas, assim, o que mais tira a minha pressão do dia a dia é realmente estar com a minha família. A minha família é a minha base de existência. Sem ela, eu seria bem diferente do que eu sou hoje. Agora, uma curiosidade: algum projeto arquitetônico grandioso que não foi você que fez, mas que você gostaria de ter feito? Alguns. Alguns. Notre Dame, acho maravilhoso. Todo o processo construtivo de anos, a Sagrada Família.
Brasília é uma coisa que a frase do Oscar Niemeyer, né, que quem projetou as edificações do plano diretor do Lúcio Costa, ele fala assim: se você for a Brasília, você pode gostar ou não, mas é diferente de praticamente tudo que você viu no mundo. Brasília é uma coisa monumental, ele criou colunas. A gente tem na história da arquitetura as colunas, né, jônicas, dóricas, que tem uma sequência da Idade Média, da Renascença, que foi rebuscada, do Gótico, e ele criou uma coluna nova, né, que metade, balanços, apoios, ele foi genial. Eu gostaria de ter projetado Brasília, os prédios de Brasília. Não sei se eu teria essa capacidade, mas assim, é uma das obras do mundo moderno, né, que eu gostaria de ter edificado ou projetado. Eu vejo fotos, assim, dessas coisas, né? Não tenho a formação que você tem, mas eu já fiquei pensando nisso. Será que alguém pensa assim, tipo, por que que essa ideia não foi minha, né? Por que que esse projeto não foi meu? Por que que eu não pensei nisso antes? A gente tem dessas coisas, de vez em quando pega alguém que tem uma sacada genial e você fala, nossa, por que não pensei nisso? Eu tenho disso com muita frequência. Que bom, fico feliz de saber que não sou só eu. Marcelo, para quem está começando agora a carreira, né, nessa área de arquitetura, da construção civil, que conselho você daria? Eu não daria conselho, eu daria uma sugestão. Procure as pessoas que têm mais experiência, tenha a humildade de aprender com eles e não acredite tanto nos aplicativos que edificam com muita facilidade. Essa é a minha sugestão. E as pessoas de mais idade, com mais experiência, têm, é, não diria nem paciência, têm empatia de ensinar quem está começando? Isso é peculiar de algumas pessoas, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Mas nem todo mundo gosta. Mas independente da pessoa passar o conhecimento, quando você segue a trilha desta pessoa e observa como ela se movimenta, você aprende, você puxa informações. Eu costumo dizer, eu tenho um amigo hoje que é dono de uma construtora, da qual eu presto serviço, e em que eu falo para ele, a hora que ele ouvir essa frase, ele vai saber que eu estou falando dele, quando ele estaciona de ré, você estaciona de ré. Se ele vai para a esquerda e depois volta para a direita, você segue. Ele não está te ensinando nada, mas eu sei que ele conhece o caminho, ele sabe por que ele para de ré, que é mais fácil para sair depois. Então, assim, você consegue puxar o conhecimento ou as informações ou aprender com quem tem experiência, mesmo que essa pessoa não seja didática. Então, continuo naquela sugestão, observem os mais experientes, sigam os passos. Não precisa fazer igual, claro que não. As gerações mudam, as técnicas construtivas mudam, tudo muda. Mas a gente muda, inclusive, e coisas que a gente achava certo, hoje a gente questiona porque entende diferente ou porque agregou uma informação nova que você descobriu ou que viu em algum lugar, mas sigam os mais experientes. O modelo de… A maturidade faz isso com a gente, né? Coisa que lá atrás era o que acertadamente, o que a gente fez de melhor. Hoje, puxa, não faria isso de novo se fosse hoje. O jovem tem uma característica maravilhosa que impulsiona a vida, em que ele vence desafios com muito mais facilidade do que uma pessoa com maior idade, na maioria das vezes, né? Porque o cara com a maior idade às vezes fala, já estou com essa idade, não vou começar agora a fazer isso. Eu acho que isso é um erro, né? Eu acho que isso é um erro. Eu acho que a juventude, ela acende, ela é a seta dos acontecimentos. Defina a juventude. A juventude é um ser humano que tem um espírito que está em evolução e constante aprendizado, independente do estado físico ou da existência que ele tem no planeta terrestre. Independente da idade. Foi o que eu quis dizer. O corpo envelhece, mas a mente não necessariamente. Às vezes, um ser humano de 20 anos tem a mente
de um ser humano de 70. Não o conhecimento, mas a linha de raciocínio do ser humano de 70. E aí, muitas vezes eu encontro pessoas assim com 60, 70 anos construindo coisas novas, procurando novos desafios. Eu sou um deles. Eu estou com 59 anos de idade, vou fazer em outubro. E assim, eu procuro sempre novas aventuras no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Eu acho que a juventude está dentro da mente humana e não no corpo físico. Eu pedi para você definir de forma proposital mesmo. Eu conheço pessoas de idade avançada, 70 e tantos anos. Aliás, eu acabei de vir de uma formação de direito, né, de faculdade, e pessoas com 70 anos na sala de aula, né, querendo a formação, não porque quer trabalhar, mas porque tinha o desejo, o sonho da vida dela era se tornar um advogado e ela queria fazer isso. E para mim era totalmente inspirador cada vez que eu reclamava comigo mesma, porque, obviamente, o nosso aprendizado também vai se tornando mais lento à medida que nós vamos nos tornando mais velhos, né? Diferente da época que eu tinha só que estudar, que eu não precisava Sim, trabalhar, não precisava me preocupar com o marido, com outras família, com responsabilidades. nada disso. Então, hoje o aprendizado é mais lento, mas cada vez que eu tinha a vontade de reclamar, eu olhava para o lado e falava: não, eu não posso. E conheço pessoas muito jovens que acham que já conseguiram o que elas gostariam de conseguir e hoje elas não vivem mais, elas sobrevivem. Cada dia é um dia e eu penso que deve ser muito chato isso, né? Algumas pessoas convivem com isso e você não consegue tirar do quadrado da zona de conforto. Sim. E eu lembro de um desenho animado, que é o Procurando Nemo, num determinado momento em que o Nemo fala assim: mas eu não queria que nada acontecesse com ele. E a Dory, dentro da sua loucura: mas se você não deixar que nada aconteça, nada vai acontecer. Então, assim, a gente precisa sair do quadrado. Quando você chegou, e eu penso dessa maneira, né? Eu vivo dessa forma. Quando você chegou, eu consegui, agora eu estou estável. Muda o jogo. Compra uma raquete nova, muda de quadra, mexe no tabuleiro e não nas peças, sabe? Eu acho que este é o combustível de vida. A gente passou por um período da industrialização, onde o ser humano apertava botão, apertava botão, apertava o botão, e chegava um determinado momento, ele desligava e aí ele ia fazer alguma coisa que o divertia, e com 60 anos de idade ele se aposentava. E aí ele queria pescar, ele queria conhecer, ele queria fazer, mas ele não tinha mais um combustível da vida, porque os filhos já tinham se formado, não precisava mais correr atrás, eu não precisava mais sustentar, eu tinha um dinheirinho e morriam cedo. Esse combustível está dando longevidade para o ser humano. Sim. Além do que nós não temos controle de absolutamente nada. Então, essa ideia de eu vou trabalhar, 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 e quando eu me aposentar, eu aproveito. Quando eu me aposentar, eu viajo. Quando eu me aposentar, eu compro a casa de campo, a casa. Não tenho garantia de que eu vou chegar lá. Não Então, tem. não é no final, é durante. É uma jornada. É uma É uma jornada. jornada. E É um- não. Eu vou para Pindamonhangaba. Eu não preciso ficar ultrapassando todo mundo no meio. É legal você olhar a paisagem e curtir o trajeto. E eventualmente entrar nas cidades menores para tomar um café numa padaria durante uns 20 minutos para entender como é que funciona, ver o urbanismo, ver como é que ela se desenvolve. A vida é uma jornada. A vida é uma jornada. Eu adoro a vida. Eu também. E eu não sei onde é essa zona de conforto, porque eu nunca cheguei lá. Quando eu Nem eu. estou prestes a chegar, eu invento alguma coisa para eu Nem fazer eu. de diferente, viu? Marcelo, um bate-bola rápido, time do coração. Hoje, Santo André. Santo André. Ramalhão. Olha, um hobby, Música e leitura. um livro preferido. Muitas vidas, muitos mestres. Pode citar algo pra gente do livro? Posso. Sem dar muito spoiler, é um dos livros que eu mais gostei de ler,
que o cara faz uma regressão, ele é um psiquiatra americano que faz regressões com uma pessoa que tem transtornos. E cada vez que ela faz a regressão, o marido dela vem como filho, vem como amigo, vem como inimigo, e eles resolvem algumas coisas na vida deles, assim. E eu acho muito legal essa questão, já que todas as religiões acreditam em vida após a morte, não necessariamente em reencarnação, essa questão da perpetuação do espírito e de que nós temos uma família astral, que independe de religião, em que a gente está sempre junto. Então não é por acaso que nós estamos aqui. Em algum momento, em algum lugar, em algum momento do universo, a gente se encontrou e teve uma passagem que pode ter durado pouco, muito, ou sei lá que convivência. Tem um outro livro também que eu gosto muito, que é A Batalha do Apocalipse. É de um brasileiro, Eduardo Sporn, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. O mundo foi feito em 7 dias. Deus descansou, né? No 7º. Então, esse 7º dia dura milênios. E os arcanjos ficam brigando dentro e descendo na terra. Toda aquela passagem bíblica, aquela loucura. Eu acho esse livro maravilhoso, de uma leitura genial da religião. São 2 livros que eu gosto muito. Que bacana, achei que você ia citar qualquer um de arquitetura, alguma coisa assim. A arquitetura é meu dia a dia. Eu gosto de ficção científica. Um autor preferido? Autor de... Bom, você me induz livros. Autor preferido de livros, eu gosto bastante do trabalho do J.J. Benítez, que não escreveu nenhum desses 2 livros, mas ele tem livros maravilhosos. É fácil de ler. Augusto Cury é um brasileiro também, maravilhoso, que tem livros assim, e não estou falando dos de autoajuda, não. Ele tem uns bem legais, que trazem uns ensinamentos bem bacanas. Mas tem autores de tudo que eu gosto, de música, de arquitetura. Bem eclético. Eu sou bem eclético. Uma saudade? De ter uma banda. E eu vou matar essa saudade em breve. Eu vou montar uma banda de barrigudos e carecas para ficar tocando jazz. Descanso para você é? Uma taça de vinho, ladeado pela minha família, um bom livro, campo, uma praia, sempre ladeado pelas pessoas que eu gosto de conviver. Amigos, eu tenho bons amigos também, além da minha família, e isso é um descanso. Uma frase. Eu uso essa frase já há bastante tempo. O sol é para todos, a sombra para poucos. Uau. Ela tem bastante significado. Maravilha, Marcelo, nós já passamos aqui de 40 minutos nesse bate-papo, falamos bastante. Eu falo bem. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer por gentilmente você ter cedido seu tempo para estar aqui compartilhando um pouquinho da sua jornada. Quero pedir para você deixar suas considerações finais aqui, deixar minha gratidão por gentilmente ter aceito sem me conhecer, né? E por estar aqui nessa tarde abrindo mão do seu tempo e compartilhando conosco um pouquinho da sua trajetória. Eu que agradeço a oportunidade, compartilhar histórias de vida, experiências profissionais, é uma coisa que a gente faz na mesa, né? No sofá, numa roda de amigos em torno de uma fogueira ou em qualquer momento dessa tipologia. A gente não tem muitas oportunidades de passar isso de uma forma em que fique universalizado, vamos dizer assim, que as pessoas tenham acesso e ouçam e entendam, não entendam, gostem ou não gostem. Então eu tenho que agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa história que eu tenho e agradecer ao Cristiano da Reluma, porque ele foi o responsável por eu estar sentado aqui hoje, Débora. Não a conhecia, nós não nos conhecíamos e para mim foi bem gratificante. Eu gosto de conversar.
Então, as minhas considerações finais é que o trabalho de vocês, depois que você me convidou e que o Cristiano fez o comentário comigo, passei o seu contato para a Débora, para você fazer uma entrevista, eu comecei a olhar um pouco mais o trabalho que você faz, é bem legal. É bem legal, você traz aí à tona conhecimentos peculiares de profissionais da área. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Como eu disse, não sei o que é zona de conforto, porque eu não chego lá, né? Sempre estou inventando alguma coisa. Viva sempre assim. Muito obrigada e esse foi o nosso ConstruCast de hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like lá no nosso Instagram. Não se esquecendo que nós estamos também no Spotify. Foi? Obrigada, Marcelo. Falei muito.